Voltamos aqui ao Jornal da Rede Alesp, dando sequência. E a gente fala agora com o deputado Murilo Félix, do Podemos, sobre a suspensão da gratuidade do transporte público aqui em São Paulo para idosos entre 60 e 65 anos. Obrigada pela participação com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Deputado Murilo, milhares de idosos perderam o benefício, e agora? Oi, deputado, o senhor nos ouve? Na sequência, vamos fazer a reconexão com o deputado Murilo Félix, lembrando, né, que muitos desses idosos perderam a gratuidade no final do ano passado, né, uma lei estadual e também aqui no município de São Paulo. A gente vai repercutir então com o deputado essa questão, o deputado que assumiu no início de 2021, logo no dia 4 de janeiro, o deputado Murilo Félix do Podemos assumiu sua cadeira aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, e essa questão de gratuidade dos idosos precisa ser bem repercutida, né, justamente, Tayana. Como a gente vinha falando aqui com o deputado, deputado, você nos ouve agora? Oi, Tayana, ouço sim, é um prazer falar com você, tudo bem? Tudo ótimo. E agora, esses idosos que perderam aí o benefício, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, nós sabemos que é uma situação complexa, nós sabemos que há uma necessidade do Estado de priorizar as pessoas nessa faixa, que eu costumo dizer que é a melhor idade. Nós sabemos que é uma previsão constitucional para pessoas com mais de 65 anos para a gratuidade. Agora, é uma questão de tentar sensibilizar o governo. Nós temos também que avaliar a justificativa orçamentária do governo em virtude dessa decisão. Agora, deputado, quem fala aqui é a Júlia, de que forma, então, essa medida pode impactar a classe que não faz mais parte de grupo de beneficiários, terão que pagar, então, para poder ir e vir, né? Olha, boa tarde, Júlia. É o seguinte, na verdade, o que eu penso é que nós temos que sempre encontrar um ponto de equilíbrio. Então, às vezes, para uma medida que talvez prejudique as pessoas em um lado, o governo do Estado pode encontrar uma solução de outra forma que também seja benéfica e que haja um contraponto. Nós estamos num momento muito difícil, esse momento de pós-pandemia, um momento em que há uma redução de investimentos no país, um momento onde há uma dificuldade das empresas de se manterem, um momento em que as famílias estão sofrendo e o governo também está tendo uma necessidade de se investir mais, inclusive na área da saúde. O que eu acho que seria uma sugestão, inclusive, até para o governo do Estado, seria encontrar outras formas de beneficiar as pessoas nessa faixa, como, por exemplo, dar incentivos às indústrias e empresas para que elas tenham incentivo fiscal na contratação de idosos para trabalho, na contratação de pessoas no que eu chamo de melhor idade, porque sabemos que esse grupo de pessoas, os idosos, são pessoas que têm muito a contribuir com a sociedade. Então, se esse benefício agora está sendo retirado, eu acredito que para que a gente possa, talvez, encontrar um ponto de equilíbrio e beneficiá-los, seria um outro conjunto de leis, por um outro caminho, e dessa forma haver um contraponto para que possa respeitar essas pessoas que vão ter essa dificuldade aqui em diante. Agora, deputado, para o senhor, né, essa mudança política aí de benefícios no transporte dos idosos está coerente, levando aí em consideração também o estado, né, em que a gente está, que o senhor acabou de comentar, esse estado aí que nós estamos de calamidade pública, né, toda essa situação da pandemia? Olha, nós temos sempre que priorizar a vida das pessoas. O bem-estar é fundamental, é o objetivo principal do Estado. Há uma situação recente que é uma questão orçamentária do governo do Estado e uma questão dentro do planejamento do próprio governo. Então, da forma que eu penso, é claro que nós precisamos sensibilizar o governo do Estado para que ele reveja essa decisão e, caso não haja como rever, que haja uma justificativa, talvez orçamentária, uma justificativa do governo do Estado, do ponto de vista do planejamento do governador, aí a solução é o quê? Encontrar um contraponto
encontrar uma outra forma para que essas pessoas que estão sendo prejudicadas possam ser beneficiadas. É assim que eu penso. Eu sei que muitas vezes algumas decisões podem não ser muito bem recebidas, existe sempre uma consequência dessas decisões, mas é fundamental que todo líder, todo gestor saiba amenizar as consequências. Então, com certeza o governo do estado tem uma justificativa para isso, mas deve encontrar uma outra solução para que essas pessoas sejam beneficiadas, que é o que eu já mencionei aqui. Nós vamos viver agora, a partir deste ano, é claro que conseguindo a vacina para resolver essa pandemia que o mundo todo tem sofrido, então é capaz que no segundo semestre deste ano a economia possa ser retomada, haja uma animosidade por parte das empresas. E aí caberá ao governo do estado, inclusive, fazer leis de incentivo fiscal. E o governo do estado pode fazer leis dando uma prioridade na contratação de idosos. O governo do estado pode fornecer cursos, pode fornecer um auxílio para essas pessoas, para que elas tenham uma ajuda social nas suas famílias. Ou seja, se essa decisão é irreversível, nós temos que procurar, na verdade, um contraponto para que nós possamos não prejudicar a vida dessas pessoas mais do que elas já estão sendo prejudicadas com essa decisão. E, deputado, justamente falando sobre essa questão orçamentária, né, o projeto de lei orçamentária aqui da capital estipulou que o Fundo Municipal do Idoso vai ter uma redução aí, então, de 91% nos seus recursos com relação ao ano passado, que era, 2020 era de 3 bilhões de reais, agora para 2021 de 253 milhões, não é? Imagino que essa questão também vai afetar a vida da classe e, ao mesmo tempo, o governo fala dessa questão do ajuste dos cofres públicos, né? Como é que equaliza, né, essa questão, né, deputado? Olha, eu acho que mesmo havendo a redução do fundo, nós temos investimentos em outras áreas que priorizam os idosos. Então, por exemplo, eu já defendi a necessidade de se construir um centro de prevenção e de tratamento do Alzheimer, isso no estado, priorizar também o interior do estado, ter centros de referências dos idosos no interior, em todo o estado de São Paulo. Então, às vezes, é claro que quando a gente olha apenas um ponto, isso pode parecer muito negativo, e é uma informação negativa para nós, e aí cabe o contraponto, cabe o governo do estado fazer uma avaliação das outras secretarias, das outras reservas orçamentárias, para priorizar os idosos, porque nós sabemos que cada vez mais a população de São Paulo tem vivido mais e cada vez mais aumenta o número de idosos em todo o estado de São Paulo. E nós sabemos que são pessoas muito capazes, são pessoas com muito conhecimento, que têm vontade de trabalhar, são pessoas que gostam de viajar, claro que depois de passar esse momento de pandemia. Então, existem várias formas do governo do estado fazer investimentos nessas categorias, além do fundo. Então, por exemplo, no que tange ao turismo, o governo do estado pode aumentar o investimento em turismo, dando auxílio para que as prefeituras em todo o estado de São Paulo possam programar viagens para as pessoas da melhor idade. Nós podemos, como eu já disse aqui, no que tange, por exemplo, a um centro de referência do idoso, quantas prefeituras têm enviado ofícios para os deputados na Alesp para que consigam ter um centro, uma área naquele município unicamente para o tratamento de idosos, e isso dá para fazer com recursos que não sejam recursos do Fundo do Idoso. Então, eu acho que é uma questão também de se equilibrar e fazer uso das outras áreas do governo do estado, sempre priorizando o idoso, que justamente é a população, é a categoria que mais tem crescido no estado de São Paulo. Agora, deputado, para o senhor, essa suspensão aí da gratuidade deveria ser temporária? Olha, a minha opinião é que ela deveria ser temporária, porque nós temos o entendimento de que, com o tempo, a economia será retomada. Nós temos uma expectativa de que haja mais investimentos no estado de São Paulo e que aumente a arrecadação do governo do estado. Agora, é claro que as decisões de um gestor, e aqui eu falo do nosso governador, do nosso vice-governador, são decisões diante do momento que nós estamos agora.
Eu imagino que a partir do segundo semestre deste ano, a partir também de 2022, serão momentos em que eu tenho a expectativa de que haja uma animosidade do empresariado para que se invista mais, inclusive, no estado de São Paulo. E dessa forma, eu imagino que haverá um momento econômico mais viável, inclusive para que essa decisão seja revogada. Agora, deputado, uma das suas áreas de atuação é justamente sobre essa questão dos idosos, da saúde e do bem-estar. O senhor acredita que ainda é preciso olhar para a população idosa, para essa melhor idade, de um modo menos preconceituoso, até na formulação de políticas públicas e afins? Olha, eu tenho certeza disso. Acho que a forma como nós olhamos hoje não está correta. O que nós temos são um assistencialismo muito leve, e nós devemos, na verdade, valorizar o que essas pessoas têm de bom. Então, eu já disse aqui no que tange à saúde, referente à saúde, que é importantíssimo. Nós devemos criar centros de prevenção do câncer no estado, que é uma doença cada vez mais comum. Nós devemos investir mais para centros de tratamento do Alzheimer, porque tratando da saúde dessas pessoas, elas vivem mais. E também é fundamental que o governo do estado invista na qualificação dessas pessoas para esse novo contexto econômico que nós estamos vivendo no estado de São Paulo. Aliás, esses investimentos são os melhores e não estão no fundo do idoso. Esses investimentos estão nas secretarias do governo do estado, na Secretaria de Desenvolvimento, na Secretaria de Saúde. Esses investimentos deverão ser feitos tratando o idoso da forma como ele deve ser tratado, dando prioridade a ele e respeitando ele como qualquer outra pessoa, porque são pessoas que têm muito conhecimento, muita vontade de trabalhar e merecem, na verdade, o respeito do governo do estado. Eu tenho certeza que, focando na saúde dessas pessoas, na qualificação dessas pessoas, dando incentivo para que as indústrias, as empresas contratem essas pessoas na melhor idade, eu tenho certeza que elas têm muito a contribuir e muito a ensinar também. O que falta, na verdade, é valorizá-los como pessoa, ter empatia pelo que eles estão passando, principalmente neste momento de pandemia. Eu imagino, então, deputado, que nesse início de ano parlamentar seja uma das suas bandeiras aqui também na Casa Parlamentar. Lembrando, o deputado tomou posse aqui no dia 4 de janeiro, né? Ocupando o lugar aqui do deputado Aprígio, que foi assumir a Prefeitura de Taboão da Serra. Voltamos ontem, né, ao efetivamente início do ano parlamentar, do ano legislativo aqui na Assembleia. Então, gostaria que o senhor deixasse também um recado para a gente finalizar, um recado para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo agora, de como será a atuação do senhor nos próximos meses aqui. Olha, eu vou dialogar bastante com o governo do estado para... Estávamos conversando com o deputado Murilo Félix, justamente conversando sobre essa questão dos idosos. E falando agora para a gente, voltamos à conexão com o deputado. Deputado, pode prosseguir, por favor. Eu estarei dialogando com o governo do estado, conversando com o governador Dória, com o vice-governador Rodrigo Garcia, para que nós possamos ter mais sensibilidade no que tange aos idosos, referente aos idosos, às pessoas da melhor idade que precisam cada vez mais do apoio do governo do estado. Tenho conversado com vários prefeitos no interior do estado para que eu possa enviar emendas para que nós tenhamos mais geriatras, tenhamos mais centros de referência para o idoso, para que essas pessoas possam viver mais e viver melhor também. Essa tem que ser a prioridade, uma das prioridades, não só minha como deputado, mas também do governo do estado, e tenho uma expectativa muito positiva de que neste ano em diante nós vamos fazer isso. Muito obrigado. Tá certo, deputado Murilo Félix do Podemos. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Obrigado. Bom trabalho, deputado.